E aí, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos começar aí. Estamos aguardando só o doutor Augusto para a gente poder finalizar nossa semana de lives a respeito da relação pai e filhas. O doutor Augusto já está chegando aí daqui a pouquinho. Enquanto isso, pessoal, enquanto o doutor Augusto não aparece aqui, eu quero saber se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo. Quero agradecer aí a presença aí de várias pessoas que acompanharam aí essa maratona, né, nesses 5 dias. E enquanto o doutor Augusto não chega aí, se vocês quiserem comentar como é que foi, o que vocês acharam da maratona, se vocês gostaram, quais lives aí impactaram, né? Acho que tem muita coisa interessante que aconteceu, né? Muitas coisas que foram faladas aí ao longo dessa semana. Eu acredito que a gente sempre tem alguns objetivos, né? Quando a gente faz essas transmissões. Uma delas é divulgar o trabalho de todo mundo, divulgar o que tem acontecido, mostrar também as dificuldades, mas também um dos objetivos é a gente inspirar as pessoas, né? Porque é muito importante a gente saber as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão dando certo, aquelas dificuldades, e saber que o Fausto falou uma coisa interessante na primeira live, que quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente também começa a perceber que as dificuldades que a gente tem são dificuldades que outras pessoas têm. Então, não é uma coisa que só nós sofremos, não é algo que só nós temos dificuldades. Então, é sempre bom a gente ouvir várias experiências para a gente poder estar compartilhando. O doutor Augusto chegou aqui, vou chamá-lo aqui para a gente bater esse papo. Já está aqui. Isso. O doutor Augusto já está entrando aqui. Doutor Augusto, sei que muita gente que está chegando aí tem um carinho enorme por ele. E aí, doutor Augusto? Oi, mas parece que a minha câmera sumiu. Tem um lugarzinho aí que você consegue... Tem um lugarzinho que você consegue inverter a câmera. Pode ser que ela esteja filmando para frente, não te filmando. Aí, ó, agora já apareceu. Só não estamos te vendo. Só que você está vendo ninguém, né? Tô vendo sua esposa e agora sim. Ó, acabou, voltou. Isso. Entrou aí, ó. Natália Ottoni. Tá aí. Augusto tá tão moderno. Mas, doutor Augusto, não tem como ficar obsoleto cuidando de tanta criança, né? Não. E criar filha também, né? Se não atualizar, não aguenta, né? Não. E menino não vem com bula, né? Se viesse, era ótimo. Exatamente. Você vai fazer assim, 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 assim. Mas não é. Doutor Augusto, eu só quero... porque como a gente vai registrar essa live, gravar, né? Eu quero apresentar aqui para o pessoal que está entrando e não te conhece, porque vai ficar gravado. Então, o doutor Augusto é pediatra, é um dos pediatras mais importantes da história dessa cidade, né? Assim, a minha geração e a geração que vem aí. Mas, além de ser pediatra, o doutor Augusto é pai de meninas e também atuou na política, né? Muitas pessoas que estão entrando aí acompanhar essa história do senhor, sabe? Se tem uma pessoa que conseguiu passar por todo esse período político aí. Eu tenho 3 filhas, né? 3 filhas. Tem 2, que é Marcela e a Natália, e tem uma que na realidade é minha cunhada, mas como a minha sogra morreu muito cedo, ela é considerada nossa filha também. Então o negócio de mulher é comigo mesmo.
3 netas. Não tem 3, né? netos, só netas. Ah, Então, então, aqui em casa é um universo feminino. isso aí. Então a gente está com a pessoa certa aqui para encerrar essa maratona aí que eu fiz de bate-papos a respeito disso. Pessoal, quem quiser mandar dúvida, pode mandar aí, fazer as perguntas para o doutor Augusto. Estou vendo aí que muita gente que está entrando, e por isso que eu pedi para a gente encerrar essa maratona com o senhor, porque é uma pessoa muito querida, né, de todos nós, e cuidou das filhas e dos filhos de muitas pessoas. Eu já atendi, falo que metade de Valadares já passou na minha mão. Porque quando eu comecei a trabalhar, apesar da cidade ser menor, o número de médicos era muito menor também. E a gente não tinha horário para trabalhar, não é igual hoje. Hoje é muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o trabalho era isso. Hoje, o pediatra ficou muito mais fácil, com a chegada do pronto atendimento, essas coisas. Embora eu acho que para a criança piorou. Porque o pediatra não tem mais a mesma afetividade, a mesma ligação que tinha com as crianças antigamente. Né? Isso. E esse afeto é fundamental, né? Eu acho. Eu acho que você não pode tratar só a criança doente, você tem que tratar a criança. Então, quando eu vou atender a filha do Jamir, eu tenho que saber quem é o pai, quem é a mãe, como é que é o relacionamento. Essas coisas todas influenciam num tratamento de um modo geral. Porque se a cabeça não estiver boa, se a mãe não estiver bem, dificilmente ela vai cuidar bem do filho e dificilmente o filho vai melhorar. Então, eu acho importantíssima a participação do pai, da família, de um modo geral, né? Acho muito importante. A família foi, e será sempre a base de tudo. Ô, doutor Augusto, e nessa trajetória toda aí, a gente pode falar quantos anos aí na pediatria em Governador Valadares? Eu cheguei aqui em dezembro de 79. Já como pediatra? Já como pediatra. Eu fiz 2 anos de pediatria em Belo Horizonte, no Hospital da Polícia Militar, e vim direto para cá. Se a gente for considerar aí, são quase 40 anos, né? Quase 50 anos. 40, certinho. 40 anos. 40 anos cuidando aí da molecada, né? Doutor Augusto. E eu fico feliz hoje de ver muito menino que eu criei, são homens importantes hoje, né? Por exemplo, esses meninos do Coelho Diniz, tirando o Ercílio, que é mais velho, todos foram meus clientes. André, Alex, conheci eles trabalhando igual uns burros de carga. Ah, legal. Gente muito boa. Deixa eu te falar. Entrou uma pessoa aqui na minha ligação e aí o som está muito baixinho. Não sei se para você também tá. Para mim tá ok. Vou até perguntar para o pessoal aqui, vocês estão ouvindo, se vocês estão nos ouvindo bem, a luz está boa, para mim aqui tá tudo bem. Quem puder falar aí se está ouvindo, é só dar um ok, mas acredito que esteja boa a ligação. O som tá ótimo. Aí a Natália Ottoni falando aí para nós. Ô, doutor Augusto, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa semana eu dediquei para a gente falar de relação pai e filhas, né? É até uma forma de chamar atenção, na verdade, porque quem cria filha, cria filho. Mas há uma diferença na pediatria, no cuidado médico de uma menina, de uma bebê do sexo feminino, de um bebê do sexo masculino. Tem alguma coisa que tem que ser mais olhado nesse caso, em comparação? Olha, na pediatria, não. Agora, eu acho que na família, sim.
tem diferença de você criar um menino e uma menina, né? A criança já demonstra isso nas suas afetividades, né? Porque a partir dos 2 anos de idade, a criança entra na fase que é a fase de Édipo ou de Eletra. Então, a menina se apega mais ao pai e o menino se apega mais à mãe. Então, é uma fase de muito ciúme e, às vezes, de muita concorrência. Então, você tem que estar preparado para isso, exatamente para você educar bem. Então, nessa fase, tudo que é da mãe, o menino acha bonito. E, às vezes, é repreendido pela família, porque o menino começa a gostar de passar batom, de colocar brinco, de calçar o sapato da mãe, e aí logo o pessoal começa a ficar com medo, né? Uhum. E a menina é o contrário, começa a gostar das coisas do pai. Então, nisso aí, você realmente tem que ter bom senso, porque a educação passa muito pelo bom senso. Você tem que compreender seu filho, sua filha e conversar muito. É muito importante. Ah, mas o menino é muito novinho, ele não vai entender o que você está falando. Pode ter certeza que a criança entende muito bem o que você fala com ele. Olha, minha neta entrou lá de Belo Horizonte, olha como é que esse negócio de telefone, de internet é impressionante. A vantagem da tecnologia é essa, né? A gente se conecta com muita facilidade com o mundo, né? É, Pode ter certeza que tem gente aí que a gente não está dando conta de ver todo mundo, mas que até de outros países que entram aí e acompanham, né? Tem muitos valadarenses morando fora, né? E é até uma forma deles sim. reverem a cidade. E isso é uma coisa que também entra na educação, Uhum. porque mesmo que a coisa tenha andado muito depressa, você tem que se preparar, porque você vai criar seu filho ou sua filha nesse mundo em que a invasão da intimidade das pessoas está, né? Tudo hoje está exposto. É uma coisa muito Uhum. complicada. E E isso julgamentos faz sumários, né? E julgamentos sumários também, né? O celular, a internet permitiu que a gente também julgasse as pessoas com muito mais velocidade, né? até arrumar namorado e namorada. Hoje tem um aplicativo, né? Você não precisa paquerar mais. Você olha no aplicativo e arruma um namorado, uma namorada. Ô, doutor E Augusto, a gente tem e que se esses, preparar para isso. é, e esses 40 anos como pediatra, o que, que a gente pode pensar assim? A pediatria evoluiu muito, ou aquilo que a gente falava na década de 80 ainda é a década de 80? Porque uma das coisas que a gente comenta muito entre os nossos amigos que são os seus pacientes, Eu acho que em uma termos das. de educação, desde da Bíblia até hoje, não mudou muita coisa, não. Para educar, você tem que ser duro. Não se educa com sorrisos, infelizmente. Para educar, às vezes, a criança precisa chorar. Não tem jeito de você só ficar alisando e a criança ser educada. Infelizmente, hoje, como nós estamos tendo muito pouco filho, os pais estão muito permissivos e não estão dando para as crianças um negócio muito importante que chama limite. Você não precisa bater igual batia antigamente, né? Mas você tem que ser duro. E você não pode mudar a sua conduta. Então, se você deu um castigo, ele tem que cumprir aquele castigo. Não, você não pode esquecer. Você deu um castigo na hora da raiva e no outro dia você já esqueceu aquilo. Então, você precisa realmente, mesmo na escola, a criança tem que aprender que ele tem que respeitar o professor, que o professor nunca está errado. E a criança Uhum. é obrigada a tirar notas boas. Porque a inteligência fica na cadeira.
Se você sentou e estudou, você vai aprender igual todo mundo. Não tem mais burro, menos, mais inteligente. Não. Tem umas pessoas que realmente têm mais facilidade, mas todo mundo tem que estudar muito. E hoje tem que estudar muito mesmo. Não se pode mais estudar pouco, porque estudando muito as coisas já estão difíceis, estudando pouco, então está terrível, né? Verdade. E hoje todo mundo tem que saber falar inglês, tem que saber computação muito bem. Então, claro, você vai ter que suspender isso aqui. Você tem que educar. Eu fico vendo hoje as pessoas questionando o professor de maneiras mal educadas. O professor sempre foi, tem que ser, a segundo pai, a segunda mãe, e a escola tem que ser o segundo lar. Isso tem lembrado, a gente Verdade. tem que ter passado para isso, né? Se a criança errou em alguma coisa, o pai é obrigado a saber e admitir o erro da criança e saber como corrigir. E começa quando nasce. Isso quando a criança nasce, ele já é um velho de 9 meses, né? Já viveu Verdade. todas as experiências boas e más que a mãe teve, né? A criança já vem com aquilo. E depois é como um barro, você tem que ir moldando. O barro não vem pronto, né? Você tem que moldar. Se você moldar bem, vai sair um vaso bonito. Se você moldar mal, você vai carregar um vaso torto pelo resto da vida. É. Agora, na questão médica, você viu alguma mudança? Por exemplo, os problemas da década de 80 eram uns, outros, hoje surgiram novos problemas. Como é que a gente Não, vê essa evolução aí? porque antigamente eu tratava de menino desnutrido. Hoje o meu Uhum, problema é o contrário, é o menino obeso, porque a uhum, alimentação piorou muito, né? Antigamente eu tratava de sarampo, paralisia infantil, qualquer luxo. Não existe isso mais. Então hoje nós estamos cuidando da criança para se tornar um adulto saudável. Antigamente a gente cuidava para a criança sobreviver aos problemas da infância. As doenças eram muito maiores. Nós não tínhamos os remédios e as possibilidades que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, uma criança com asma tomava uns remédios que, se hoje a gente der para uma pessoa, vai até preso. Hoje você pega uma bombinha, a criança cheira aquele remedinho, num minuto está boa. Então, as coisas facilitaram muito, né? Os exames. Antigamente, uma radiografia era uma coisa horrorosa. Hoje você faz uma ressonância magnética, você faz uma tomografia. Está muito mais fácil ser médico hoje, né? Só que antigamente eu atendia um prematuro, era eu e Deus. Agora tem muita coisa para o prematuro, para ele respirar melhor, para pegar veia, o soro que ele vai tomar, tudo é calculado direitinho. Você sabe a quantidade de oxigênio que você vai dar. É muito mais fácil, né? Muito. E essa questão que o senhor colocou aí da nutrição, né, eu acho que é a grande polêmica hoje na sociedade, né? Porque eu e a Cissa, por exemplo, a gente optou por não dar doce para as nossas crianças até os 2 anos. E há até um preconceito muitas vezes com isso, né? É como se a gente estivesse ficando obcecado com essa questão. Mas essa questão da nutrição é muito importante até para o desenvolvimento psíquico, né? Claro, porque o cérebro vai desenvolver muito nos primeiros 2 anos de vida. É chamado os 1000 primeiros dias, que é o dia que a mulher engravida até os 2. Então, é a época de grande desenvolvimento do cérebro. Se você receber uma alimentação saudável, seu cérebro vai desenvolver bem. E quando você fala que você não dá açúcar, na realidade você não dá açúcar a mais. Porque quando você dá uma fruta, você
dá açúcar. Então você não precisa dar mais do que aquilo. Então, são duas coisas que hoje você não pode abrir mão. Não dá sal no primeiro ano de vida e não dá açúcar até os 2 anos. Se a pessoa não aceitar nenhum argumento, você fala que os dentinhos do neném é muito difícil de escovar, e se você der açúcar, eles vão cariar com muito mais facilidade. Mas tem vários outros argumentos que a gente podia falar. Aham. Doutor E, Augusto, pode pode falar. falar. Não, pode falar, que aqui é E você hoje, que fala. né, meu menino só come hambúrguer. Meu menino só come miojo. Ah, só come não existe. Ele vai comer o que tiver. Ele tem que aprender isso, né? Ele tem que aprender a comer o que lhe é oferecido e agradecer pela comida que tem. A criança tem que aprender isso. Ah, mas se eu não der, ele morre de fome. Morre não. Não, pode deixar que não morre. Então, tem tanta gente entrando que a gente fica até... Eu tô até com uma pergunta aqui da sua menina, né? Em relação ao comportamento das crianças, a preocupação hoje é diferente das preocupações do passado? Como é que É, você vê isso assim? você está falando, né? Antigamente, você era o dono da sua casa, né? A sua intimidade era preservada. Hoje você tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber o que, que o seu filho vê no computador, com quem que ele está interagindo. E essas coisas, elas são novas. E você tem que aprender a conviver com isso. Mas você não pode invadir a privacidade do seu filho. Tem que invadir enquanto ele não fizer 18 anos, que ele não for maior de idade, ele tem que te dar satisfação do que ele está fazendo. Ô, doutor Não existe Augusto, mais a vara, né? Que antigamente lá em casa tinha de vara de pé de marmelo, né? Faz isso mais. Mas as minhas meninas ainda tomaram uns tapinhas, né? Mas eu acho que minhas netas não sabem o que que é isso. ô, doutor Augusto, e nessa relação, né, assim, aí falando um pouco da sua relação com as suas meninas, né? Como é que foi ser pai e como é que tem sido ser avô de menina, né? Como é que você encarou essa relação? Olha, eu queria ter uma filha. Acho importantíssimo você ter uma filha. Tá? Aí depois podia ser homem, ser mulher, o que viesse, mas só vem mulher. Neta Uhum. também só vem mulher. Então, eu acho que eu não trabalhei errado, não, porque minhas filhas se deram muito bem, tanto no casamento delas como profissionalmente. Então, Uhum. educar, principalmente quando chega na puberdade, que a gente acaba tendo um pouco de ciúme dos namorados, né? Mas a gente tem que saber que elas vão chegar num que elas vão ter que escolher. Elas não vão poder ficar com você mais. Os seus filhos você tem que dar primeiro raízes e depois dar asas. E uma coisa que eu fiz que foi tirar minhas filhas cedo para estudar. Então, eu acho que a cultura é muito importante. Dentro da condição que você tiver, não é você gastar com o ensino, é você investir no ensino. O ensino vale muito mais que boi, né? Que terra, que casa. Você dando condição do seu filho estudar, e principalmente da sua filha, que o filho, a pessoa solta com mais facilidade, né? Tem, tem vontade de segurar mais. Mas a gente tem que abrir mão. Se quiser que elas tenham um futuro melhor, você tem que deixar elas ir para um centro maior, para estudar mais, para ter mais oportunidades. E como é Mas que. a filha do quintal fica mais com a gente. Aham.
E como é que foi essa? A gente ouve muito falar o seguinte: a mãe também fica com ciúme dessa relação. Como é que foi isso dentro de casa, doutor Augusto? Era muita briga, uma com ciúmes da outra? Ou o doutor Augusto era Eu acho que disponível para todas? minha mulher foi a grande artífice da educação que minhas filhas tiveram, tá? Não teve esse lance de ciúme aqui, não. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós vivemos muito bem, até, né, também 40 anos de casado, e eu acho que essa relação é fundamental, né? Você ter um bom relacionamento, porque o exemplo é a base de tudo. Então, você ter um bom relacionamento entre marido e mulher, você vai refletir nas suas filhas depois também. Se for disputar espaço com filho ou com filha, aí a coisa já começa a desgringolar para um lado que não é muito bom e não é muito normal, né? Ô, doutor Mas Augusto, na fase que as suas filhas estão, principalmente a mais velha, ela vai ser muito mais apegada a você. Falei, né? É a fase de Eletra. Então, ela vai uhum. gostar muito mais de você que da mãe. E, às vezes, fica com ciúme mesmo. Ela quer dormir na sua cama, você chega do serviço, ela entra no meio, né? E eu vou te falar, não, que assim, no fundo a gente gosta, né? Adora, lógico. A gente gosta É, demais. A Clara quer dormir comigo, eu é que tenho que deitar na cama com ela. Aqui a gente treinou muito cedo elas dormirem no espaço delas. E aí ela quer ela o fica espaço. pedindo, papai, deita aqui, papai, deita aqui. Então é bem visível, né? Essa mudança. Aí essa mudança só vai acontecer lá por 6, 7 anos, quando então ela vai ter um relacionamento melhor com a mãe, porque ela vai começar a gostar mais das coisas de mulher, brincar mais com mulher, né? Então, isso é lá, depois dos 5 anos é que isso vai acontecer. Então, você aproveita que você ainda tem 3 anos da Clara aí pra te, te Doutor Augusto, visando. um assunto que a gente sempre tem quando eu vou lá no seu consultório, né? Sempre o finalzinho das nossas consultas é a política, né? A gente sempre bate um papo sobre isso. Como é que foi essa relação com a política e com elas? Porque a política toma muita gente de dentro de casa, né? Como é que ambientou elas nisso e elas nunca tiveram interesse também, né, em seguir uma Não, carreira? Como é que foi isso? olha, a minha família de origem é política, tá? Uhum. Nós sempre gostamos disso. E quando eu vim me candidatar aqui, foi o Fernando, eu era presidente da Associação Médica, e nós tivemos problema, fechou o hospital municipal, e eu resolvi entrar porque tornou-se uma briga realmente política. Quem era a favor do Paulo Fernando e contra os médicos. Aí eu Uhum. candidatei, mas elas ainda eram adolescentes e participaram muito pouco. Já que as minhas filhas nunca andaram num carro oficial, às vezes, quando tinha alguma solenidade na Câmara ou na Prefeitura, elas compareciam, mas muito pouco. E como a política, às vezes, toma muito tempo da gente, e eu nunca parei a minha profissão para ser política, quer dizer, eu acrescentei uma outra jornada, a minha mulher me substituiu muito bem. Mas teve uma vez, a minha filha fazia psicologia, e o professor falou na sala que todo político era bandido. E ela fez uma queixa na reitoria, e o prefeito, o professor teve que pedir desculpa na sala de aula, porque ela falou: meu pai é político e não é bandido. Então É, sempre e- houve uma anotação em casa de que eu fazia política, mas que eu não estava de acordo com o político corrupto, que sempre existiu, sempre vai existir. Isso não acaba, isso é uma praga que não acaba. Então existe na política pessoas muito boas, e você pode dar o exemplo disso para suas filhas. Eu sou político porque quero o bem da cidade.
Mas quando você vê na televisão que o político tal é isso, e todo mundo falar que o deputado é isso, o deputado é aquilo, que existe naquele grupo pessoas muito boas, que querem interesse, têm interesse em melhorar a cidade, o estado e o país. E Ótimo. a corrupção tem. Tem no meio dos médicos, no meio dos advogados, dos padres, dos pastores. Todo lugar tem gente boa e tem muito mais gente boa do que Agora, gente ruim. se elas se animassem aí nessa trajetória, que conselho que você daria aí para elas nessa trajetória? Não entra ou você daria um outro tipo de conselho aí para... Ó, eu perguntaria para ela se ela está preparada para receber muita pancada, tá? Porque na política você toma muita pancada. E você tem que ser muito firme. Talvez não gostaria que elas fossem, porque eu ia ver elas sofrer muito. Não Uhum. penso as pessoas que não mexem com política, que quem está na política não sofre, sofre muito. Você vê muita coisa que você tinha vontade de resolver, muita coisa que você tinha vontade de fazer, que você sabe como vai dar certo, mas consegue implementar. E aquilo te dá um sentimento de potência muito grande. Né? Você sabe que tem que fazer, mas você não consegue fazer. Você tem que vencer muitos obstáculos, muita burocracia, e aquilo vira uma luta regional e ver aquele tanto de doente, dor, né? E saber que saúde é direito de todos e dever do Estado, e que a verba tal foi desviada, né? E que tem gente que desvia a verba da saúde, aquilo dá muita revolta na gente, muito sofrimento. É, verdade. Falo Você que até numa pandemia... chega na casa da menina e vê que o fundo da criança e do adolescente não está sendo usado, né, para ajudar na alimentação daquelas crianças. Você E vê que aí? numa pandemia dessa ainda tem corrupção no E meio da muita, pandemia, né? Como que meu amigo, pode? é sempre corrupto. O corrupto é um doente mental. Quanto mais dinheiro ele rouba, mais dinheiro. E tem na Verdade, direita, tem na esquerda, tem de todo lado, tem corrupto. verdade. Depende da oportunidade. Teve um médico que foi ministro da Saúde na época da ditadura. E ele pediu demissão. E aí as pessoas perguntam, mas por que pediu demissão? Foi porque você não precisa enfiar a mão no bolso dos outros, não. Eles enfiam a mão para pôr o dinheiro no seu bolso. E eu não suportei isso. Então, isso aí deixa a gente, na realidade, muito triste, né? Pô, mas eu participei disso, como é que eu dei? Porque depois acaba que você fica sabendo que você estava naquele grupo que fez determinada coisa errada. Verdade. Mas ao mesmo tempo a Né? gente também não pode desistir, né, doutor Augusto? Eu falo que essa é Não, até uma jamais. missão, né? Você só consegue melhorar o estado das coisas através da política. O dinheiro está na mão do prefeito. E se você não votar numa pessoa boa, o ruim vai ganhar. É, com certeza. Né? Então, pensar isso, que Doutor Augusto, política é importante, muito importante. A politicagem não, mas a política é fundamental. Você com escolher um certeza. deputado bom, voto em deputado é tudo vagabundo. Não é. Tem deputado vagabundo, mas tem muito deputado bom. Tem senador bom, Verdade, né? verdade. Ô, doutor Augusto, agora falando um pouco aí das netas, o doutor Augusto com as netas, é o pai Augusto ou é o pediatra ou o negócio aí corre solto? Corre solto.
Qual é o Eu outro? sou avô, Você é tá? avô. Que deixa pentear cabelo, deixa passar batom, tá? Deixa montar em cima de mim, né? E tem verdadeira paixão por elas todas. São três, todas maravilhosas, as meninas mais bonitas do Brasil, né? Tem uma mais Uma bonita que das ela, suas todas meninas, inteligentes, ela. todasíssimas, tudo elas são, tudo é superlativo nelas, tá? Ah, é E bom demais. eu acho que é um presente de Deus, porque quando você acha que acabou, na realidade está começando, né? Você vai reviver tudo, você vai ver crescer de novo, aí você vai ver ir na escola outra vez, né? Tudo é uma coisa assim inexplicável. Ser pai é muito bom, né? Mas ser pai é muito trabalhoso, né? Ser avô é mais doce. Aí é outra fase, né? E uma fase mais tranquila, né? É, mas você Doutor, tem que diferenciar o avô que cria, né? Hoje nós temos um problema sério aqui em Valadares, são os pais que vão para os Estados Unidos e deixam os filhos com os avós. Isso uhum. já foi até uma tese de mestrado, se não me engano, foi da professora Zenólia, tá? Que fez um trabalho sobre isso. Que aí os avós deixam de ser avós e vão ser pais, né? Aí é diferente. Aí não pode ser com açúcar, não, tem que ser com rigor. É. Você tem uma das filhas sua é psicóloga infantil, né? Inclusive lá no seu próprio É, consultório ali, né? Como é que é essa e muito relação, assim? do pai com a filha, Como esse, é que é essa relação até profissional, né? Porque ela fica ali do lado, né? Tem paciente também que nem é seu paciente, né? É é, outra estrutura, né? olha, nós trocamos muitas ideias, né? Uhum. Profissionalmente, ela tem a vida dela totalmente independente. A clínica dela é formada muito mais de pacientes que outros médicos mandam do que eu. Então, ela se fez profissionalmente, independente do meu nome. Ela não é Marcela de Augusto, não. Ela é Marcela psicóloga, tá? Como a Uhum. outra que é arquiteta, na época que ela formou, eu tinha muita ligação com o governo do estado. E eu nunca utilizou nada de governo para se fazer profissionalmente. Ela sempre trabalhou individualmente, nunca aceitou nada de governo, e eu acho isso muito. Os filhos da Não, com gente têm certeza. que desenvolver, têm que ser independentes, principalmente se for mulher. Aí tem que ser mais independente ainda. E A a carga Flávia, né, que é a minha cunhada, que é filha, se fez profissionalmente, sem ajuda de nada de Estado, nada, 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 né? O Roterim falava uma coisa que era muito importante. Fica pondo filho em prefeitura, né? Tem que daqui 4 anos eles vão sair, estão 4 anos fora do mercado de trabalho. verdade, verdade. E acaba que, apesar de vocês estarem com públicos muito parecidos, né? São aspectos muito distintos do que vocês trabalham, né? Geralmente você está ali no iniciozinho da primeira infância. De vez em quando a gente discorda também, sabe? Nas É. opiniões. É, né? E como é que é essas discordâncias aí, doutor Augusto? Não, existem determinadas modernidades que eu ainda não aceito, tá? Porque eu ainda acho, vou falar aqui baixinho para nós dois, que de vez em Uhum. quando, que hoje é ilegal, você dá um tapinha na bunda do menino de baixo para cima, assim, até ajuda ele a crescer um pouco, tá? Agora, doutor Augusto, nessas discussões,
Oi. Alô, doutor Augusto? Ei. Conseguiu ouvir minha pergunta? Conseguiu ouvir minha pergunta? Oi? Alô? Eu te fiz uma pergunta o seguinte: o que é que você aprendeu com ela? Que você fala assim, ó, isso aqui eu aprendi com ela, foi ela que me ensinou. Tem alguma coisa que você fala assim, eu mudei de pensar porque ela me ensinou isso? Muitas coisas, tá? E ela faz uns cursos e eu tenho que fazer junto também, sabe? Ela está com um grupo de psiquiatras de bebê lá da Inglaterra. Está escutando? Ela está escutando, Jamil? Deu uma falhazinha, mas estou escutando agora. A internet Tô tem escu- hora que está falhando. Mas ela faz parte de um grupo que estudando a psiquiatria